Oi, gente, boa noite. Antes tarde do que nunca, só agora eu pude parar para fazer esse vídeo, porque muita gente nessa segunda-feira me perguntou qual seria meu posicionamento com relação ao a fake news, né? A notícia falsa publicada por um site bolsonarista, assumidamente bolsonarista, e também a minha opinião sobre o tweet presidencial que acabou desaguando nessa onda de essa onda odiosa de difamação contra a jornalista do Estadão, a Constança Rezende. Constança, eu me solidarizo com a sua dor e da sua família e quero te dizer que você não está só. Você não é a única, nem será a última jornalista perseguida por fazer o seu trabalho de forma independente. Primeiro eu quero dizer para vocês que não é novidade que o lambe-botas, e prestem bem atenção nesse termo, parece forte, mas ele é bem propício. O lambe-botas responsável pelo site em questão, né, o site que divulgou fake news, que divulga costumeiramente fake news, ele é um militante fascista, apaixonado por fardas e cacetetes, um sujeito que tem tesão por patentes, mas patentes baixas, né, de capitão para baixo, porque os detentores de patentes mais elevadas, como é o caso dos generais do governo Bolsonaro, eles não apreciam bajuladores baratos como você, né? Também não é novidade que esse pseudo-influenciador digital, eu acho que ele deve me ver e me ouvir, não é novidade que você que se intitula jornalista, ora veja, vem difamando os críticos do seu político de estimação, que é o Jair Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém. No ano passado, e aí um relato meu, no ano passado, no período pré-eleitoral, eu e a minha família, a exemplo do que vem acontecendo com a Constança Rezende e a família dela, eu, Raquel Sherazade e a minha família também fomos vítimas de toda sorte de calúnia, né? Publicada pelo mesmo site, é o do Lambe-Botas. Um site que eu não ouso nem citar o nome para não dar crédito a quem não merece. E também porque dá uma ânsia de vômito, sabe? Citar. O Lambe-Botas é um difamador costumeiro e contumaz. Ele tentou, através de publicações espúrias, mentirosas, tentou das formas mais vis possíveis me atacar minha reputação, da minha família e calar a minha voz crítica contra o então candidato Jair Bolsonaro. Incapaz de encontrar máculas reais na minha conduta profissional ou na minha vida pessoal, o sujeito, o lambe-botas, ele acabou dando com os burros na água, porque a onda de mentiras que ele levantou encontrou o seu lugar na história, ou seja, o esquecimento. Ninguém dá crédito a mentirosos, mas cedo ou mais tarde a verdade sempre aparece. Mas eu não fui só perseguida pelo o sujeito do site, não. E nem somente por sua corja de extremistas apoiadores. O próprio candidato, então candidato Jair Bolsonaro, usou um vídeo meu com críticas à greve dos caminhoneiros, aliás, críticas pautadas em dados, críticas profissionais, análise jornalísticas mesmo. Então ele usou esse meu vídeo para incitar, né, para despertar o ódio, né, e incitar uma turba
de terroristas virtuais a vir me atacar. E como eu fui atacada? Eu fui, inclusive, jurada de morte por um caminhoneiro militante de Bolsonaro, né? Que fez ameaças terríveis e gravou no vídeo, teve a audácia, a ousadia de gravar um vídeo. E não adianta apagar, não. Eu tenho vídeo, eu baixei, né? Agora eu me pergunto por que o Ministério Público se omitiu diante de um crime tão grave como uma ameaça de morte a uma jornalista, né? Por que o Ministério Público se omitiu? Ainda há tempo, hein? Doutos membros do Ministério Público Federal. O vídeo continua na internet, continua incitando ódio, incitando violência. Pode isso? Ministério Público Federal. Não pode, né? Bom, mas apesar de todo esse ardil, né, dessas mentiras, dessas calúnias em massa, eu devo dizer que eu saí ilesa. Não ilesa porque eu não senti, porque eu não sofri. Ilesa porque eu tenho minha consciência limpa. Porque eu não tenho nenhum compromisso com mentiras nem com mentirosos. Eu não tenho compromisso, nem ligação, nem devo favores a políticos, nem a poderosos. Porque eu tenho orgulho de ter uma carreira limpa, de ter uma história limpa, de nunca ter precisado, ainda bem, nunca ter precisado. Um orgulho que eu tenho. Eu nunca precisei de QI, aquele que indica. Eu nunca precisei me dobrar, vender minha caneta, vender minha pena, minha consciência. E é por isso que eu sempre tive a liberdade de criticar desde o ex-todo-poderoso José Sarney, passando pelo Renan Calheiros, passando pelo ex-presidente Lula, né, pela ex-presidente Dilma e também Jair Bolsonaro, atual presidente. Eu não me furto de dar minhas opiniões, porque eu não tenho rabo preso. Porque a minha história fala por mim. E não são notícias falsas, calúnias, difamações divulgadas por sites como esse, por robôs de internet, por políticos mal intencionados, que vão macular minha história, né? Minha credibilidade, para o desespero de vocês, segue intocável. Tá? Então, voltando ao episódio da greve dos caminhoneiros, quando notou que a opinião pública começou a se voltar contra a greve, o próprio capitão fez bravata, né? Pediu o fim do movimento, mas já era tarde porque o Brasil já tinha amargado os prejuízos, já tinha colhido os frutos amargos dessa greve, cujo único fim foi um fim político, né? Por quê? O que restou depois da greve? Né? Claro, para o Bolsonaro restaram os louros, né? Louros dos votos colhidos por seu discurso populista, agressivo e irresponsável. E no fim das contas, passada a greve, passado o uso político que foi feito dela, restaram-nos contas a pagar, né? Com combustível mais caro, com passagens mais caras, frete mais caro, produtos mais caros, alimentos mais caros, redução do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, como eu havia previsto. Eu estava certa, né? Mas era preciso fazer um uso político dessa greve, ainda que ela prejudicasse o país inteiro, não é? Presidente Jair Bolsonaro.
Eu estou falando isso porque eu queria mostrar que existem dois Bolsonaros. Existe o Bolsonaro do palanque e há um abismo entre o Bolsonaro do palanque e o presidente Bolsonaro. O que ele diz e o que ele pratica. E eu vou mostrar por quê. O Bolsonaro colheu votos, além dos votos, né, dos caminhoneiros, incentivando a greve dos caminhoneiros, incentivando o fechamento das rodovias, incentivando o prejuízo para o país inteiro. Ele também colheu votos combatendo a reforma da Previdência, do Michel Temer, que, ora vejam, nem era tão avassaladora quanto a atual reforma do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também contabilizou votos combatendo a corrupção e os gastos excessivos dos homens públicos. Agora, quem diria? Bolsonaro está pagando a língua, como dizem na minha terra. Em vez de usar o SUS, como ele recomendou a Dilma e a Lula, ele, Bolsonaro, recorreu ao Albert Einstein quando precisou se internar. O Albert Einstein, junto com o Sírio-Libanês, são dois dos melhores hospitais e mais caros, obviamente, mais luxuosos e mais caros hospitais, não só do Brasil, mas também de toda a América Latina. Quando precisou se internar, o Bolsonaro, que discursava que o homem público deveria usar serviços públicos, ele correu para o Albert Einstein. Por que será? Por que ele não deu o exemplo? A conta de R$400 mil pela internação no Hospital Albert Einstein poderia e deveria ser paga pelo paciente. Mas o quê? Sobrou para a gente, para o povo pagar. E aí eu te pergunto, mas ele não pode se internar no melhor hospital? Pode, claro, desde que pague por isso. Eu não acho justo que eu tenha que pagar com meus impostos a internação do Bolsonaro, ou do Lula, ou da Dilma, ou de quem quer que seja, político que seja, no hospital mais caro do país, um dos hospitais mais caros do país, quando eu própria não posso recorrer a um Sírio-Libanês, a um Albert Einstein. Eu já falava isso, desde o governo Lula e Dilma, eu já falava isso, eu já criticava isso, né? Essas benesses de que eles se valem, primeiro criticam e depois usam. Eu não quero pagar essa conta de R$400 mil, mas serei obrigada a pagar, porque o Bolsonaro não vai pagar. Agora eu pergunto a você, Dona Maria, seu José, seu Antônio, se você, pessoa comum, cidadão do povo, se você, Deus o livre, fosse esfaqueado ou levasse um tiro, será que o Estado brasileiro, o contribuinte brasileiro, pagaria sua internação no Albert Einstein? Ou no Sírio-Libanês? Claro que não. E aí eu te pergunto, a tua vida vale menos do que a vida do presidente Bolsonaro? Do que a vida do ex-presidente Lula? Do que a vida da ex-presidente Dilma? Não. A sua vida tem igual valor. Tem igual valor. Mas para você, existe o SUS. Para eles, existe o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Vamos continuar com as contradições do senhor Jair Bolsonaro, já que ele é o centro das atenções. Agora, o Bolsonaro está mendigando apoio político de gente que ele abominava, partidos que ele jurava jamais se associar. Agora, Bolsonaro tem que explicar o esquema de laranjas do seu partido, o PSL. Isso é uma vergonha, presidente. Né? Tem que investigar isso aí, não tem?
também precisa prestar conta sobre a conduta do filho dele, do Flávio Bolsonaro, do motorista Queiroz, dos funcionários fantasmas, dos gastos astronômicos no cartão corporativo, né? Pode não ser legal, mas imoral é. Ou não é, presidente? Mas nossa, logo o Bolsonaro, né? Que era tão íntegro, tão probo, tão honesto, né? Agora, Bolsonaro tem um governo que lhe caiu no colo à custa de um discurso violento, preconceituoso e principalmente mentiroso. Eis a prova. Eleito graças ao fenômeno das fake news, ajudado por robôs, né? Robôs virtuais, agora o presidente não sabe mais o que fazer. Porque descobriu que governar não é igual a brincar no Twitter. Não é, presidente? É um pouco mais difícil, né? Está levando dos generais um puxão de orelha atrás do outro. Não é isso, capitão? Ou estou mentindo? E ainda bem que nós temos o vice-presidente Mourão. Ele me surpreendeu, tenho que admitir. É o homem mais lúcido, mais confiável no governo até agora. E quem diria, Mourão se tornou o muro de arrimo do governo Bolsonaro. O muro de sustentação. Ah, se não fosse o Mourão. Enfim, gente, depois desse desabafo, eu quero deixar muito claro que repudio veementemente tanto a publicação do site bolsonarista lá do Lambibotas, quanto a atitude covarde, indecorosa e irresponsável do presidente da República ao replicar mentiras contra uma jornalista no intuito de desacreditá-la como profissional, de prejudicá-la por estar apenas cumprindo a sua função de informar, mesmo incomodando poderosos como o senhor. Não é, presidente? Faltou respeito, capitão. Falta decoro, Bolsonaro. E olha que quando a gente fala em decoro de um presidente da República, em quebra de decoro, isso é um assunto muito grave. É gravíssimo. A falta de decoro, a quebra do decoro de um presidente da República, e você sabe disso, capitão. Finalmente, eu, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com associações de jornalistas, né, e de radialistas de todo o Brasil, eu também repudio essa tentativa abjeta de colocar o povo contra a imprensa livre e independente. Porque atentem, eis aí a última fronteira entre uma democracia e uma ditadura. Cuidado, vocês que sempre combateram os regimes antiliberais, como é o caso da Venezuela, como é o caso de Cuba, da Coreia do Norte. Nesses países não há imprensa livre. Nesses países não há contraditório. Nesses países não há críticas aos poderosos, aos governantes. Porque nesses países a imprensa é o próprio ditador. Nesses países a imprensa, se é que podemos chamar de imprensa, ecoa unicamente os interesses do governo, não os interesses do povo. Cuidado, porque quando a voz de jornalistas é calada, o povo está amordaçado. E isso é a prova derradeira, é a última prova de que o autoritarismo, finalmente, venceu a democracia. Gente, obrigada pela atenção de vocês, era isso que eu tinha a dizer hoje. Uma boa noite e que amanhã, esperamos que a partir de amanhã, a partir de agora, né, nós tenhamos um presidente à frente do nosso país e não um tuiteiro lacrador. Vamos trabalhar, presidente, como diz nosso amigo Reinaldo Azevedo, vamos trabalhar.